Boa noite a todos. Hoje é dia 17 de abril de 2019. Vamos dar início à nossa 14ª aula a respeito de escrituras públicas, né? De como vamos lavrar as nossas escrituras públicas. Ontem nós tratamos da procuração. Então, eu vou voltar com os senhores. Então, peço a gentileza aí, para que os senhores tenham em mãos o material de ontem, que nós vamos passar pelos itens da escritura pública, a procuração. Instrumento de procuração, que nós sabemos que é um instrumento que instrumentaliza, um instrumento que instrumentaliza, bem redundante mesmo, é o mandato. O mandato. Então, os senhores terão que se reportar ali no artigo 623 e seguintes do Código Civil para os senhores, quanto à lavratura, né, do instrumento da procuração pública, os senhores 653. Os senhores inserirem todas as disposições pertinentes contidas no Código Civil. Então, aqui, o mandato 653, Código Civil, que vai se instrumentalizar com uma procuração, por meio de uma procuração. Nós vamos, então, agora, já abertura. Brasão, República Federativa do Brasil, nós sabemos. Estado do Paraná, comarca e município de Irati, tabelionato de notas, endereço, CNPJ, CNS, telefone, livros folhas. Isso é imprescindível. Livros folhas. Procuração pública que fazem as partes. E o nome das partes. O mandante é quem outorga e o mandatário. Escritura pública que fazem as partes que fazem o mandante em face ou em benefício em favor para o mandatário. Saibam todos quanto essa procuração pública virem que data, agora local, neste tabelionato de notas, ou neste município e comarca de Irati, neste tabelionato de notas, repetindo, endereço, Código Nacional da Serventia, antes o CNPJ, neste tabelionato de notas, CNPJ, CNS, endereço, telefone, compareceram perante mim, tabelião, as partes, como mandante, e aí eu vou definir a qualificação subjetiva. Como mandatário, a qualificação subjetiva. E agora eu vou expressar que a capacidade, 1.4, isso é importante, estamos repassando. As partes foram identificadas em razão dos documentos de identificação originais apresentados, pessoais apresentados, e são pessoas capazes para a prática do presente ato que dou fé. O pré-objeto. Agora nós vamos falar do seguinte: o pré-objeto é declaração e menção do objeto do negócio. As partes declaram de livre e espontânea vontade, de forma desembaraçada, desimpedida, a intenção de, ou então o mandante declara a intenção de outorgar o presente instrumento do mandato ao mandatário, que o aceita em todos os seus termos. Ponto. Simplesmente os senhores vão mencionar o objeto e a declaração de vontade. A vontade, a declaração de vontade, e pelos outorgantes, e pelo outorgante mandante,
foi dito, foi expressa, foi declarado o conteúdo do presente mandato ao mandatário que o acedeu, que o recebeu, que o acatou, que concorda em todos os seus termos. Nós vamos falar agora do objeto, e foi aquilo que nós fizemos ontem. Fomos no 653, e todas aquelas perguntas que nós elencamos, nós vamos constar no nosso instrumento de mandato. Então, os senhores vão me dar licença, que eu vou mencioná-las de uma forma bem breve. O mandatário pode estabelecer, pode ser feito por instrumento particular, é gratuito ou oneroso, aceita o encargo, o mandato é geral ou é especial a um determinado negócio jurídico, o mandatário pode reter, a título de pagamento seu mandatário, o valor da operação avançada em nome do mandante, ele poderá fazê-lo. O que ocorre se o mandatário excede os poderes lhe conferidos? Ele vai ser mero gestor. Isso está tudo mencionado a partir do artigo 653. E o que ocorre relativamente à conduta do mandatário, quais seriam as disposições específicas? Ele presta contas? E como são definidos os juros pelo fato de o mandatário não entregar ao mandante as quantias devidas recebidas em razão da celebração do negócio jurídico. Correto? Ponto. Terminei. Eu quero que os senhores façam isso, tenham isso em mente. Agora nós vamos falar sobre o objeto, pós-objeto. Na verdade, nós não vamos mencionar porque estamos otorgando poderes para ele praticar um determinado ato, correto? E vamos passar ali, a partir do 653, todos os poderes, as regras jurídicas pertinentes aplicáveis àquele negócio jurídico. Se, porventura, for para a prática de uma compra e venda de um determinado negócio jurídico específico, então aquele mandato, ele é um mandato especial, não é um mandato geral, é um mandato especial para determinada prática, aí sim os senhores podem trazer as informações pertinentes ao determinado objeto daquela compra e venda. Mas vamos imaginar que seja um mandato genérico. Depois disso, nós vamos para o item 3, e aí os senhores vão ter que seguir aquele esquema. Certidões de RI, não há que se falar. Certidão de quitação do IPTU, não há que se falar. Registro anterior, não há que se falar. Imóvel de prefeitura, ou melhor, certidão dos tributos municipais. Não, número do imóvel da prefeitura, é o 3.4. Dados da guia do FUNVEJUS, sim, porque nós temos FUNVEJUS, sim. Depois nós vamos à referência expressa ao protocolo, temos que ter obrigatoriamente, indicação dos documentos apresentados e vamos dizer quais foram os documentos apresentados. E também dizer que aqueles documentos apresentados, eles ficam arquivados. Nós não vamos falar de TBI, nós não vamos tratar do condomínio, nem de ações reais e pessoais. CND e INSS, não faz sentido eu mencionar nesse momento a CND do INSS, nem certidões fiscais de feitos, nem a CNDT, mas muito menos a DOI, correto? Mas faz sentido eu falar sobre, faz sentido não, é obrigatório eu mencionar o SENSEC e também a CENIP, nos termos, né, que as informações serão emitidas por meio da internet, ao Colégio Notarial do Brasil, Conselho CENIP. Conselho Federal, arquivando-se digitalmente o comprovante de envio, o banco de dados da central de disponibilidade, foi previamente, o SENSEC, essa é a última parte do SENSEC, e o CENIB se inicia com o banco de dados da CENIB, foi previamente consultado pelo tabelião, a consulta foi feita a partir do cadastro, etc., até que a pesquisa indicou que não há comunicação de disponibilidade no banco de dados da CENIB, conforme o código gerado, código racha. Ok. Depois, a autorização para o RI não faz sentido, dispensado também não, as testemunhas instrumentárias e o EDISAFEL, que nós falamos ontem com aqueles respectivos itens dos emolumentos, né? Então, nós vamos ter as custas, o VRC, nós vamos ter o FUNREJUS, o FUNSEG não tem, mas ele é cobrado, 0,2%,
Fundo de Segurança dos Magistrados do Paraná, sobre a receita bruta do cartório, do tabelionado do registro. Nós vamos ter o FADEP, vou melhor olhar aqui porque o selo FUNARPEM, o controle e o FUNREJUS. Isso, o FUNREJUS, FUNARPEM, o FADEP, selo digital, o controle do selo FUNARPEM, o número do selo digital, o valor do selo, o número do selo, o controle do código e o ISS. Então, aí nós encerramos os emolumentos dentro daquele item realização. Agora, professor, pois não. me permite só uma interrupção? Eu fui ao cartório, se o senhor puder parar a gravação, para não prejudicar. Professor, desculpa, acho que eu fiz isso, sim. Ótimo. Então, continuamos. Agora, eu quero que os senhores tenham em mente o seguinte, que nós falamos sobre a procuração. Vamos imaginar qual é a estrutura da procuração. Eu, por exemplo, vamos imaginar uma situação. Eu sou o vendedor. E há um determinado comprador. Eu vou vender esse imóvel para esse determinado comprador, correto? Essa é a figura típica da procuração. E essa venda, o objeto é um determinado imóvel. Ok. Pessoal, se estiver incomodando aqui a igreja do lado, vocês me falam, tá? Porque aí a gente pode até parar a aula fazendo na semana que vem, não tem problema não. Não, tranquilo. Tá bom? Tá tranquilo? Tranquilo. O vendedor vai transferir para o comprador, na verdade, o imóvel. Mas ele vai outorgar a um mandatário poderes para este mandatário representá-lo e substituí-lo na celebração do negócio jurídico. Então, nós temos um vendedor, nós temos um comprador e nós temos um mandatário que vai substituir, vai representar o vendedor naquele negócio jurídico celebrado. Isso é a estrutura típica da procuração. Nós temos 3 pessoas: o vendedor, o mandatário e o comprador. A procuração em causa própria é o seguinte: imagina uma senhora que mora numa fazenda e ela tem dificuldade de locomoção. E ela quer vender um imóvel que ela tem na cidade. Essa senhora quer vender o imóvel para o comprador. E esse comprador é a pessoa interessada em adquirir o imóvel do vendedor. Ele se dirige a essa fazenda e ele recebe dessa senhora poderes para representá-la. Então, na primeira situação, nós temos a representação aqui, correto? E depois nós temos a situação representação, e aqui nós temos a própria realização do negócio. Correto? Na procuração em causa própria, esse comprador, ele vai ser também o mandatário. Por isso que nós falamos que ela é em causa própria. Como assim? Então, o comprador, ele se dirige, ele recebe poderes para representar o vendedor. Então, no primeiro momento, aquela em causa própria, alguém vai receber poderes para praticar
O ato, quem recebe esses poderes? Quem recebe esses poderes vai ser o comprador. Então, na causa própria, na procuração em causa própria, nós temos não 3 figuras, nós temos 2. Sendo que esse comprador, ele se investe dos poderes, ele tem em si investido nele os poderes de mandatário. Então, o primeiro momento, o vendedor outorga poderes para o mandatário. Recebe poderes. Poderes. E quem recebe esses poderes? O comprador. No segundo momento, qual é o momento? No segundo momento, o comprador, o mandatário, ele realiza um negócio jurídico. Ele realiza um negócio jurídico. Então, é o mandatário, que coincidentemente é o comprador, promove a venda a outra parte do negócio jurídico, ao comprador. Então, aqui nós temos uma mesma pessoa ocupando 2 posições jurídicas distintas. Uma posição como representante, como mandatário, representando o vendedor, e uma outra situação como o próprio comprador. Simples assim. Não tem problema. Essa é a procuração. Só que isso, muitas das vezes, era utilizado, esse negócio jurídico, era utilizado o seguinte, para que houvesse, de fato, uma compra e venda, mas não houvesse recolhimento de tributação. Porque a partir do momento que eu outorguei poderes para aquele meu comprador, se aquele comprador ele coloca o contrato na gaveta, o que não deixa de ser certo dizer, o mandato é um contrato. Se ele coloca aquele mandato na gaveta, a qualquer momento ele pode lavrar a escritura pública de compra e venda. Então, ele tinha uma determinada segurança jurídica, claro, mas ele tinha um ônus, a possibilidade do vendedor revogar. Ele corria esse risco. Então, mas, se fossem pessoas confiáveis, poder-se-ia ter uma compra e venda disfarçada. Correto? Então, vamos fazer o seguinte. Quem diz é a lei, né? O Código de Normas. Não só do Paraná, mas em todos os códigos de normas, eles trazem disposições nesse sentido. Não posso falar todos, mas o do Amazonas traz essa disposição, de Rondônia também traz, aqui em Minas também é a mesma coisa. Paraná também. Quando nós tivermos, o Ceará também, quando nós tivermos uma escritura em causa própria, você vai considerar aquela procuração como sendo uma compra e venda. Tudo igual. Eu vou, então, trazer aqui para os senhores esse quadro. Vou deixar aqui. Será que eu tirei foto? Daqui a pouco eu tiro. Trazer esse quadro, porque nós temos cabeçalho, abertura, qualificação, subjetiva, capacidade, pré-objeto, objeto, pós-objeto, cláusulas do negócio jurídico, com poderes, disposições de provimento. Esse provimento, na verdade, é o provimento do Ceará, mas eu vou usar um modelo que é o mesmo, são as mesmas disposições no provimento do Paraná.
Então, vamos aí. R$680 e seguintes. É quase as mesmas, tá vendo? Eles não mudam muito. Até a posição do artigo é parecido. Aqui, na verdade, não. Aqui são as disposições do artigo 6 do Código Civil, 653. Vamos lá. A procuração 680. Em causa própria, relativa ao imóvel, deverá conter os requisitos da compra e venda. Requisitos da compra e venda. Provimento, só um minutinho, por favor. Eu vou consultar este provimento aqui. Este provimento. É um provimento 8 CNJ 2014. Provimento número 8. Não é isso, não. Esse provimento deve ser, o provimento 8 da Corregedoria Geral. É o que a gente estava estudando lá no Ceará. Esse aí é o provimento da Corregedoria Geral. Aqui diz provimento 269 de 2017. 269 CNJ. Não, esse é o provimento do Paraná. Do Paraná. Esse é o Código de Normas do Paraná, né? Mas não tem problema. É isso mesmo. Aqui esse é o Código de Normas. Vocês terão, então, que constar nos termos do artigo 680 as disposições preço, forma de pagamento, quitação. Preço, forma de pagamento, quitação. Vocês vão fazer a escritura pública de vocês, a procuração, com todos os elementos que caberiam numa compra e venda. Portanto, exigência de certidões do RI, 3.1, inteiro teor, 11 ações, sim. Certidão de quitação de tributos municipais, 3.2, sim. Registro anterior na matrícula do imóvel, sim. Número do imóvel na prefeitura, no município, sim. Dados da guia do FUNREJUS, que nós já tínhamos da mesma forma. 4.0, referência expressa ao registro no livro protocolo geral, ok. Documentos apresentados, documentos arquivados. Qual que é o tributo aqui? ITBI. 4.3, dados da guia do ITBI. Condomínio, não vamos tratar do condomínio, a não ser que seja um imóvel, um apartamento. Por exemplo, ações reais pessoais, sim. CND e INSS, a mesma coisa, tem que constar. Certidões fiscais e de feitos, a mesma coisa. CNDT, tem que constar. DOI, sim. SENSEC, CENIB, autorização para a prática no RI, dispensa das instrumentárias, eles afetam. Vocês entenderam? A mesma coisa. SENSEC, CENIB, DOI, SENSEC, CENIB, DOI, as fiscais. Aqui não constou a CND do INSS, mas quando você faz uma compra e venda, você sim consta a CND e INSS. O imposto de transmissão, o ITBI. Correto? Vocês vão seguir aquele esquema completamente. A causa própria é a própria compra e venda. Correto? Então, se pedir uma procuração em causa própria, além de você, nas cláusulas específicas, você ter aquelas disposições que você teria na procuração normal, não em causa própria, você, na parte do item 3, 4 e 5, você faz exatamente como se você estivesse a lavrar uma escritura pública de compra e venda. Ok? Então, era isso que nós tínhamos que ter em mente. Procuração, então, vencemos a procuração. Já fizemos compra e venda, divórcio, fizemos compra e venda, doação, divórcio, inventário, procuração. E agora, vamos fazer uma ata notarial. Ok?
Porque você, Lorena, você me falou o seguinte: professor, você me disse, né, que você estava fazendo uma ata notarial, não foi isso? Estava tentando, né? Mas eu tô, daí eu me familiarizei melhor. Quer dizer, é muito mais fácil, né, do que uma compra e venda, né? Só que precisa pegar o jeito, né? Mas eu vou passando aqui para vocês. Inclusive, eu tenho uma ata notarial aqui. Ótimo. Mas eu quero o seu modelo. Tá bom. Nós vamos começar, então, com a nossa ata notarial. Procuração em causa própria, na parte geral, é uma procuração 3, 4 e 5, escritura pública de compra e venda. Simples assim. Vamos lá. Vou deixar aqui a procuração em causa própria. E agora, eu vou usar um modelo que é tratado nesse livro, que é um livro muito bom. Eu deveria estar até usando mais os modelos dele, mas eu prefiro usar os modelos do professor Vilaver. Vocês conhecem esse modelo? Registros Públicos, Teoria e Prática. Esse modelo de ata notarial aqui é muito interessante. Vamos lá. Vamos fazer o modelo aqui da nossa ata notarial. Antes de nós irmos para esse modelo, eu quero dar uma olhada. Olha só, pessoal. Nós temos aqui no 667, no 657, nós iniciamos. O notário é o agente delegado, incumbido, de recepcionar, interpretar, formalizar, documentar a manifestação de vontade das partes, bem como a ela a vontade de conferir a autenticidade. 658, ao notário compete. E aí nós temos, depois, os livros e a escrituração dos livros, o Código de Normas. Os atos notariais, nós temos a seção 3. Os atos notariais, para sua validade e solenidade, além dos requisitos do Código Civil, deverá conter. Aí nós temos do inciso 1 ao 16, todos os elementos, 1 ao 16 do artigo 605, que deve constar o ato notarial. Depois, nós temos as procurações, lavrar a escritura, ao lavrar a escritura ou subestabelecimento, utilizando-se, procuração aqui são outras questões, o testamento, as escrituras. Então, nós temos aqui, os atos notariais são as disposições gerais pertinentes das escrituras públicas e também as atas notariais, correto? Depois nós temos o como, na seção 6, como serão as escrituras públicas. Aí na lavratura de escrituras referentes a imóveis e direitos, quando urbano, aí quando os senhores forem lavrar a escritura pública de compra e venda de imóvel urbano, os senhores têm que seguir o inciso 1, inciso 2, inciso 3, inciso 4, inciso 5, 6, 7, 8, 9, 10. Mas é o que nós já vimos aqui no nosso modelo, correto? Mas os senhores vão ter que passar por todos estes artigos antes de encerrar a escritura, né, Celso? Estava tudo marcadinho, agora vai ter que arrancar tudo. Isso aqui... vai ter que arrancar. Ainda bem que o Matheus Debs chegou aqui e eu ainda nem abri ele, vou levar fechado. Estava tudo assim. Mas, de qualquer forma, vamos citar um exemplo. Quando urbano, vocês se lembram que eu falei com vocês? Que o objeto ele vai ter determinadas características? A indicação do número do lote, do lado, se par ou ímpar, do arruamento, a sua área, o número da quadra, a localização, o município, características, confrontações, a distância métrica da esquina mais próxima, o respectivo número predial e inscrição no cadastro municipal, número do registro de aquisição do alienante, matrícula e serviço registral. Vocês se lembram disso? Isso é o registro. Aquela pessoa que hoje ela vende, ela adquiriu quando? Através de uma compra e venda. Uma compra e venda não é um registro?
Nós já sabemos disso. Certidão de ônus reais expedidas. Não temos exigência das certidões do RI em ter teor ônus. Se é do RI, ônus reais. Então, a declaração de que não há outros reais incidentes, nós temos, tanto nas certidões fiscais de feitos, quanto nas ações reais e pessoais, na nossa digitação, nós já temos essa frase, só para assegurá-los, né? Os senhores se tranquilizem. Por exemplo, comprovante de exigência das certidões, certidões de feitos. Apresentadas certidões negativas fiscais das fazendas públicas, bem como as negativas de feitos ajuizados referentes à Justiça Federal e Estadual em nome do alienante. 4.6. Ações reais. O vendedor declara, sob pena de responsabilidade civil e penal, que o imóvel se encontra livre e desembaraçado. É exatamente esse inciso 4, a declaração do outorgante sob pena de responsabilidade civil e penal da inexistência ou não dos outros ônus reais incidentes sobre o mesmo imóvel. Lorena, aquilo que você está falando, ó, de até é mais fácil. Sim, sabe por quê? Porque é difícil você ir seguindo por aqui, mas você poderia fazer também. Mas eu acho pior. Eu acho melhor você decorar o modelo, que vai ser mais rápido. É verdade. Né? Na minha opinião. Mas aí, se você deu branco, aí você tem que passar item por item. Mas vamos fazer isso, porque a gente pode... Eu vou mostrar para vocês que também isso é rápido. Número, data, menção por certidão em breve relatório, com todas as minúcias que permitem identificar, dos alvarás, se for, escrituras lavradas em decorrência de autorização judicial. Vocês vão mencionar o alvará. Número, data, local de expedição do certificado de quitação de regularidade da situação emitido pelo INSS. Nós temos a CND, certidão negativa de débito do INSS. Quando as partes não estiverem sujeitas a tais contribuições, será declarada essa circunstância. Expressa referência ao pacto antinupcial, suas condições e número de seu registro na circunscrição imobiliária. O pacto, nós falamos sobre isso. O pacto, claro, mas vai estar na qualificação subjetiva. A DOI, o CNIB, Código RAJA, CNDT, aí tem os parágrafos, né? CND, certidão negativa de débito, a parágrafo 5º, a certidão negativa de débito expedido pela Receita Federal e PGFN, correto? Então, esses são os imóveis urbanos. Os imóveis rurais, outras situações. Emancipação, inventário e partilha, já vimos aqui, vamos adiante, porque no 711 nós temos a ata notarial. A ata notarial é a certificação de fatos jurídicos a requerimento da parte interessada e por constatação pessoal do tabelião, do substituto ou do escrevente, cujo objeto não comporte lavratura de escritura pública. Pode ser lavrada a ata notarial, entre outros exemplos, naquelas situações típicas da internet. Para a formalização da ata notarial, poderão ser realizadas diligências dentro dos limites territoriais da delegação notarial, inclusive fora do horário da serventia, se necessário. O oficial poderá contar com auxílio de peritos, se houver questão técnica a ser certificada. A ata notarial, ela vem tratada na parte relativa às provas no Código de Processo Civil. Então, ela é uma prova. Você vai simplesmente relatar com os seus sentidos, sem emitir opinião a respeito dos fatos relatados. Mas vocês vão relatá-los de uma forma objetiva. A ata deverá conter. As atas notariais serão lavradas nos livros de notas, com os mesmos requisitos formais das escrituras. Era exatamente isso que eu queria que os senhores tivessem em mente. Está vendo aquelas seções? Aquela primeira seção a partir do artigo 675, inciso 1 a 16, os senhores vão ter que mencionar todos esses elementos na ata notarial dos senhores. No que couber, serão também registrados no livro protocolo da serventia e comunicados ao ofício do distribuidor para registro na mesma relação das escrituras em geral. Então, vocês vão lavrar a ata notarial com os mesmos requisitos, correto? Os requisitos do artigo 675. Poderá ser aberto livro específico para a lavratura das atas notariais se houver o movimento. Por quê?
Se os senhores observarem, ele fala que a ata notarial é no livro de notas. Por quê? No 667, nós temos protocolo geral, notas, procurações, subestabelecimento de procurações, testamentos, mas ele não fala um livro de ata notarial, no 667. Mas o 714, parágrafo único, ele autoriza, sim, você, no seu tabelionato de notas, criar um livro específico para as atas notariais. Se não houver este livro, o livro adequado vai ser o livro de notas, que é o tratado no inciso 3º, do 667. O oficial arquiva a parte de documentos pertinentes ao fato em exame que não puderem integrar a ata notarial, a eles fazendo referência no texto. As atas notariais relativas ao conteúdo de sites também serão arquivados eletronicamente. 717. A ata notarial destinada a instruir pedido de reconhecimento extrajudicial do campeão tem por finalidade atestar, segundo as evidências, o tempo de posse do requerente, etc. Eventual cadeia processória, conforme os casos, aplicando-se o 384 do Código de Processo Civil. E nós também temos o 215-A, que trata na Lei 6.015 dessas disposições. E hoje, o que eu vou passar aqui para vocês é um esquema de uma ata notarial específica. Por quê? Específica para fins de atestação de posse para o campeão. Os senhores não vão fazer ata, porque a outra é muito fácil, né? A outra é muito fácil. E a outra, simplesmente, os senhores vão relatar um texto e eu posso também mandar o modelo para os senhores. Vocês vão ter a abertura, o encerramento, tudo bem, mas o texto é o corpo dela, vocês vão descrever aquele fato. Vocês vão lavrar uma ata notarial, perdão, não de uso campeão, mas é a ata notarial de atestação da posse para fins de uso campeão, correto? Não são os senhores que vão declarar como tabelião de notas a uso campeão, correto? Vocês vão simplesmente, o papel é bem dividido, isso é legal, interessante. O tabelião de notas, ele vai simplesmente constatar um fato. É bem frio, objetivo, correto? Isso não quer dizer que você não possa comunicar às pessoas, as testemunhas. Não, sim, vocês vão trazer o pronunciamento daquelas testemunhas. Os vizinhos, a pessoa, porventura, tenha vendido o imóvel, ok? 718. Além do tempo de posse e eventual cadeia possessória, a ata notarial para fins de uso campeão extrajudicial deverá, sempre que possível, conter, dentre outros elementos que o tabelião entenda pertinente, ou seja, esses elementos, eles não são taxativos. Se for necessário, a possibilidade de vocês, tabeliões de notas, inserirem outros elementos, correto? Referência à modalidade do campeão pretendido. Agora, os senhores já estão com aqueles esquemas todos, né, Lorena, aí na sua parede? Sim. Espero que esteja aí na parede, né? Aquilo ali não é tão simples assim, né? Aquilo é difícil, né? Aquela questão dos elementos de cada um dos tipos de uso campeão. Ah, sim. Tá na minha parede lá no escritório, mas aquilo lá para gravar? A gente tem que ir passando por aqueles elementos. É o PPA, é o relógio, que é o tempo. Depois me parece a posse, se era a natureza da posse. PPA, daí o... É o título e tem os dois últimos elementos, né? Mas enfim, a gente tem que rever aquilo. Já tem umas 2 semanas que nós, 2 a mais, 3 semanas que nós vimos aqui. Mas aquilo ali, nós conseguimos já organizar, né? Mas como a prova é de consulta, eu não fiquei tão preocupado em decorar aquilo para essa prova, porque aquilo na prova de consulta, a gente consegue consultar, né? Isso, claro. A prova oral, ele vai dizer assim, fale sobre os tipos de uso campeão na prova oral. Aí na prova oral, eu vou me preparar melhor e vou decorar aquele quadro. Mas aquilo é porque a gente não viu, a gente viu tem 3 semanas. Mas aquilo ficou muito mais fácil, né? Com aqueles elementos, né? Ficou muito bem. Ficou mais fácil. Você tirou cópia, Celso? Eu escrevi tudo no meu caderno. Se quiser, eu tiro foto para você lá. A Lorena fez um, ficou ótimo.
Não, Celso, eu que vou passar um para você. Você vai ver que o meu tá melhor, tá? Ficou ótimo, né, Lorena? Exatamente. Assim é bom, né? Não, ficou bom. E foi bom também que nós colocamos ali todas as hipóteses, né? Então agora não tem para onde correr. Não tem para onde correr. Não tem para onde correr. A gente colocou todas. Ótimo. Vamos lá. Nessa ata notarial de atestação de posse para fins da uso campeão, está vendo como é importante os tabeliães dominarem o Código de Direito Civil? O direito civil, na verdade, o trabalho do tabelião é a aplicação prática do direito civil. Os senhores vão ou ser obrigatório mandar. Obrigatório. Os senhores dominarem, por exemplo, todas as regras da sucessão. Como os senhores vão ser responsáveis solidários pela tributação, correto? Um risco alto, se não souberem, né? Poderão vir a ser, né? Se não souberem fazer uma partilha adequada, correto? Uhum. Ou então agora aqui da uso capião, porque vocês, ao descrever, vocês podem incluir uma pessoa em uma determinada classe de uso capião, correto? Ou então vocês podem prejudicá-la, a depender do que for feito ali, correto? Descrição, então, referência à modalidade do uso capião, identificação do imóvel, referência ao imóvel, aos imóveis atingidos, eventual título que originou a posse, identificação dos vizinhos e confrontantes, declaração do requerente a respeito, data do início da posse, exata ou aproximada, características e circunstâncias com que a posse foi adquirida, existência ou não dos fatos interruptivos, suspensivos ou impeditivos do curso do prazo do uso capião, inexistência de impugnação de sua posse por qualquer interessado, da existência ou não de possuidores, correto? Da existência de edificações época em que foram realizadas, área construída e sua regularidade ou não perante os órgãos competentes, valor de mercado do imóvel uso capião, demais requisitos do uso capião a depender da modalidade pretendida. Aí os senhores vão se ater àquela tabela. Não se admite a lavratura de ata notarial de uso capião baseada exclusivamente em declarações do requerente. Conforme as peculiaridades do caso, a ata notarial destinada a instruir pedido de reconhecimento da ação judicial de uso capião poderá ser complementada por escritura declaratória ou por outra ata lavrada pelo mesmo tabelião ou tabeliões diversos. Então, vamos lá. Eu vou seguir esse modelo que foi disponibilizado pelo Colégio Notarial Brasileiro. Esses modelos são ótimos. Então, a gente vai passando aqui e os senhores vão pensando como... porque é simples, os senhores têm que pensar como ocorre essa situação. Então, vamos apagar aqui. Será que eu tirei a foto? Tirei aqui a foto. Bom, pessoal, eu não falei... mas vou falar agora. Eu já deveria ter falado para publicar no grupo. Aquela promessa, eu não me esqueci. Semana que vem, eu vou tirar os 5 dias. Por onde anda a Lorena? Espera a Lorena, para eu falar isso com ela. Celso, você lembra daquela análise do perfil e do currículo da banca, dos membros da banca? Eu lembro, a gente acabou não fazendo porque é tanta coisa para estudar que a gente acaba... Pois é, exatamente. É coisa demais. Por onde anda a Lorena? Espera a Lorena passar, enquanto isso eu vou apagar o quadro. Agora, tem algumas questões ali, tem um que escreveu um artigo sobre o consideração de... considerado como filho, agora esqueci o termo que ele diz lá, termo de posse de filho, uma coisa assim. Sobre qual tema? Reconhecimento de filho? Vamos dizer, a questão que ele escreveu foi sobre um assunto que, no caso do pai, que ele reconhece um filho e depois ele se separa da mãe
E ele alega que aquele filho não era dele, que ele registrou só porque ele casou com a mãe, mas o filho era só dela. Então, ele não pode abrir mão do filho porque ele já teve o convívio com o filho como se fosse filho, mesmo que não seja filho dele. Isso que um dos examinadores escreveu sobre isso, por exemplo. Isso é sério demais, hein? Isso acontece mais do que a gente possa imaginar. Lorena, por onde você anda? Lorena? Espera, né, Lorena, aqui. Ela vai Ai, desculpa, tive problemas operacionais aqui. Derrubei um copo d'água aqui. Agora eu já limpei. Já resolveu, Lorena? Já. Olha só, eu estou falando com o Celso o seguinte. Semana que vem, cada um dos dias, eu vou apresentar para os senhores uma sugestão de algum texto. Por quê? Eu fiquei bem ocupado esses últimos dias aí, eu não estou tendo tempo de fazer nada mesmo. Mas eu vou fazer isso semana que vem, antes da nossa prova. Cada um dos dias, eu vou selecionar um examinador, porque isso demanda um tempo, e eu vou postar para vocês um pouco sobre o currículo daquela pessoa, né? Sobre os artigos deles. Eu sou bom para fazer algumas investigações, mas assim, precisa de muito tempo e tem que ter paciência. Ultimamente eu não estou querendo investigar muito a vida de ninguém, então mas eu vou fazer isso porque a gente precisa fazer isso. Eu sou obrigado a fazer isso. Né? Vamos dizer, é bom para a gente não ser pego de surpresa por um examinador que, por exemplo, ele escreve um determinado artigo ou é especialista numa área, e você sabe que ele vai perguntar na zona de conforto dele, na verdade. Exato. Embora eu acredite, pessoalmente, que isso é mais válido numa eventual prova oral, sabe, Celso? Mas a gente tem que tentar seguir esse caminho. E aqueles quadros que a Fernanda está fazendo, eu confio plenamente na Fernanda, muito. Mas a gente não sabe a origem, né? Ela também não soube me dizer, ela simplesmente recebeu no grupo do WhatsApp aquele quadro. Então, nós próprios, né, Lorena? Que quadro? O quadro com os autores, os membros da banca, tá. E os respectivas publicações, etc. Vamos lá, então, fazer a nossa ata notarial. Os elementos que devem constar na nossa ata notarial para atestação de posse para fins de uso capião. Ata notarial para fins para atestação de posse. Então, segunda-feira, eu já mando os artigos. Eu vou fazer a pesquisa na parte da manhã, então, por volta de 10 horas, eu mando os artigos. Olha, essa pessoa, ela escreveu sobre esse tema. Né? Ata notarial, na terça, a mesma coisa. Ata notarial para atestação de posse. Para atestação de posse. Para fins de capião. Olha que coisa interessante. Acho que quando a gente faz esse nosso curso de escritura pública, a gente aprende pra caramba. Tanto o Código de Normas, quanto a própria, o Código Civil e a legislação pertinente, né? O pessoal acha assim, mas eu não passei ainda para a segunda fase, não vou fazer o curso. Mas isso é equivocado. A gente estuda muito, né, Lorena? Nem fala. Vamos lá. Primeiro, você vai colocar... ela tem, na verdade, 16 itens. 16 itens. Eu vou fazer aqui os 8 primeiros itens. Então, nós vamos colocar aqui 1, 2, 3, 4, 5. O primeiro item que você vai trazer no seu texto, você vai especificar a finalidade. Você já começa dizendo a que se presta aquela ata notarial. Você pode também contextualizar, eu acho isso interessante. Você traz o seguinte, nós temos o artigo 383, se não me engano, eu estou usando aqui os meus códigos, é o 383 do Código Civil, eu vou abrir aqui o novo Código de Processo Civil. Eu acho interessante vocês, das provas, 384. Vocês podem trazer, olha, seção 3,
Seção 2, seção 1, a seção 3 do capítulo 12 do novo Código Civil. O capítulo 12 trata das provas. A seção 3 vai tratar da ata notarial. A ata notarial, ela é um instrumento adequado, lavrado pelo tabelião de notas. O tabelião de notas ele tem a fé pública, para atestar a existência e o modo de existir. A existência e o modo de existir, como ela existe, como ocorre, de algum fato, a pedido do interessado, mediante ata lavrada pelo tabelião. Então, vocês podem enriquecer o texto dos senhores, trazendo essa contextualização. E qual a finalidade dessa ata notarial? A finalidade dessa ata notarial é atestar a posse e outros requisitos para fins de uso campeão extrajudicial. Atestar a posse. Atestar a posse. Qual que é o artigo do Código Civil, professor? Esse é o do novo Código de Processo Civil. É o 383, que trata da ata notarial. Do processo civil? Da prova, no título 12 da prova. Ah, tá, tudo bem. Tá. Eu mencionei esse artigo ele não está mencionado nestes termos no Código Civil. Mas no Código Civil, Lorena, você tem disposições específicas da prova. E aonde está? Na parte final ali, da parte geral do Código. Vamos lá. É porque nós temos a prova no Código de Processo Civil e nós temos também a prova aqui na parte final. Vamos lá. É de processo civil, né? Do processo civil, sim. Ah, tá. Do processo civil. E temos a prova também mencionada aqui na parte final do Código Civil. Depois da prescrição, é o título 5º, 212. Salvo negócio que se impõe em forma especial, o fato jurídico ele é provado. Confissão, documento, testemunha, presunção e perícia. Não tem eficácia a confissão é irrevogável. A escritura pública lavrada em notas é documento dotado de fé pública. É prova. Natureza jurídica da escritura pública, prova. Ata notarial, prova. Ata notarial e escritura pública são espécies do gênero atos notariais. 215. Os elementos da escritura pública, nós temos aqui. 216. Farão a mesma prova que os originais, as certidões textuais de qualquer peça judicial. Né? Isso aí é a ata, são as peças processuais. Terão a mesma força probante os traslados e as certidões extraídos por tabelião oficial. 218, né? Os traslados e as certidões considerar-se-ão instrumentos públicos se os originais se houverem produzidos em juízo. E aí nós temos todas essas disposições. E aqui ela não fala especificamente sobre ata notarial, né? Mas a ata notarial ela é tratada no título 12 do Código de Processo Civil, na seção 3. A seção 1, disposições gerais, seção 2, antecipação, né, da produção antecipada da prova, e seção 3, das atas notariais. Então, nós temos aqui, no primeiro momento, aquela finalidade da ata notarial. Depois, vocês vão inserir o tabelionato de notas, a data, que é isso? É o lugar. Esse aqui é o tempo. Tabelionato de notas, as informações. 1, 2, 3. E aqui vocês vão colocar as partes. Quem são as partes? Né? Que constam naquele ato notarial. Quem são as partes que constam
naquele ato notarial. Nós temos 4 partes. Nós temos a 4.1, a 4.2, a 4.3 e a 4.4. A 4.1 é a principal parte. Qual que é a principal parte? É o solicitante. É o solicitante. Além do solicitante, pessoal, é o seguinte. Eu vou colocar aqui advogado, mas saibam os senhores que para a lavratura de escritura de ata notarial não é necessário o advogado. Não é necessário. Salvo disposição aqui do código, que porventura eu tenha. O que é indispensável o advogado é na apresentação do requerimento ao RI. Por quê? Porque o que eu estou fazendo aqui? Eu estou criando uma prova, é um documento, uma prova. Salvo o negócio que se impõe de forma especial, o fato jurídico pode ser provado por confissão, documento, testemunha, presunção, perícia. Como pode ser provado? Dessas formas, né? Como pode ser provado? Dessas formas. O que eu estou criando aqui? Eu estou criando uma prova. Essa prova é uma ata notarial, é um documento. Mas isso, per si, não significa absolutamente nada. Não significa alteração na estrutura ou nos direitos daquela pessoa solicitante nesse primeiro momento. Os senhores vão entender por quê. Só faz sentido eu ter essa ata notarial quando e para com a apresentação dela no RI. Porque só nesse momento é que haverá a modificação fática jurídica, de uma situação jurídica do solicitante. Haverá uma alteração jurídica do solicitante. Então, aqui nesse primeiro momento, ela é simplesmente um documento. Ela não altera juridicamente determinado status do solicitante, correto? Só mesmo com o requerimento. Então, vocês têm, primeiro, a prova. Só tem um instante, vou ter que verificar um problema e já volto. Vamos fazer o seguinte, vamos fazer o nosso intervalo de 5 minutos e aí a gente já volta. Porque aí todo mundo resolve a questão da água que caiu. Ainda bem que não foi no computador, né, Lorena? Você inicia com a finalidade, indicando o tabelionato de notas, a data, quais partes. Solicitante é a pessoa que vai requerer a você tabelião de notas que se lavre a escritura. Qualificação completa, e nós já sabemos isso. Qualificação completa. Aqui, nos termos, né, desse modelo que eu estou a tratar, Colégio Notarial do Brasil, ele pede para que se tenha o advogado, mas é dispensável a presença do advogado na lavratura da ata notarial. O advogado ele deve estar presente no requerimento apresentado. Pessoal, e o requerimento não é a ata notarial, o requerimento juntamente com a ata no RI. No RI. Ele deve estar presente, sim, indispensável. O requerimento feito no RI, você tem que sim constar o advogado, viu, Lorena? Então, aí o que você está fazendo, na verdade, Lorena, o seu papel aí é fazer esse requerimento aqui, correto? A sua função como advogada é este requerimento, que você tem que, óbvio, passar por todas as informações. Mas essas informações, teoricamente, elas devem vir prontas para você. O seu papel é aqui, na apresentação do requerimento, junto ao RI. O requerimento do uso capião extrajudicial. Isso, o requerimento que é feito do uso capião, não o requerimento da ata. Não, exatamente. Tanto é que é aqui no RI.
Não, o requerimento da ata notarial é feita pelo solicitante. Pelo solicitante, isso. Tá ótimo. O requerimento mais a ata no RI. Tá. Quem é a outra parte que deve constar obrigatoriamente como qualificado? O engenheiro. Deve haver qualificação do engenheiro. Por quê? Não é uso capião. Nós não estamos a tratar. O uso capião é imóvel, pessoal. É imóvel rural ou urbano. E aí que você vai ter a qualificação deste engenheiro. Se os senhores se reportarem ao artigo 215-A da Lei 6.015, os senhores vão ter, né? Todas aquelas informações, né? Qualificação completa do engenheiro, ele foi elaborar a planta memorial, por quê? Vamos abrir aqui a Lei 6.015. Vou abrir a Lei 6.015. Aqui é a minha Lei 6.015. Por quê? Vocês não têm aqui ata 216A, eu estou falando 215, mas perdão, não é. 216A. Sem prejuízo da via judicial, sem prejuízo da JU, é admitido a preu. Admitido pedido de reconhecimento extrajudicial do uso capião, que será processado diretamente perante o cartório do RI da comarca em que estiver situado o imóvel uso capiento, a requerimento, é esse requerimento aqui, correto? Do interessado representado por advogado. Tá vendo? Ata notarial, é o que estamos fazendo aqui. Planta e memorial descritivo. Então, o engenheiro que tem assinado a planta e o memorial descritivo. O engenheiro que tem assinado a planta e o memorial descritivo. O que mais? Planta, memorial descritivo com assinatura do engenheiro profissional legalmente habilitado, com prova de anotação de responsabilidade técnica. Isso aqui os senhores obrigatoriamente terão que constar na ata notarial dos senhores. 216A, inciso 2. Anotação de responsabilidade técnica. Anotação de responsabilidade técnica. E no respectivo Conselho de Fiscalização Profissional. Correto? Responsável técnico. O nome dele é responsável técnico. Porque vocês vão se lembrar que essa figura, ela está vinculada, ela está relacionada, ela está responsável pela planta e pelo memorial descritivo. Porque não há que ter, não é obrigatório conter uma planta e um memorial descritivo? Sim. Aqui, obviamente, ele está falando do 216A, no RI, mas você está lavrando a ata e é adequado que você já traga essas informações na sua própria ata notarial. Ela vai ficar uma ata notarial mais robusta. Planta e memorial descritivo. Planta, memorial. Quais outras pessoas? Nós temos titulares dos DRAMIL, direitos registrados e averbados na matrícula do imóvel confinante, e DRAMIL, na matrícula do imóvel uso capiento, e na matrícula do imóvel confinante. Confrontantes, ou seja, titulares de direitos. O que eu preciso saber, na verdade, é a quarta parte. Quem são os que ingressarão como partes nesses elementos? Os confrontantes. Isso tudo eu concluí com a leitura do meu artigo 216A, inciso 1 e 2. Começo com a finalidade. Descrevo o tabelionato de notas de uma forma direta. Data, partes, solicitante, advogado, o responsável técnico, que é o engenheiro, e os confrontantes, com as respectivas qualificações. Qualificação. Vamos lá.
Qualificação. Você aqui, você apresentou aquele ato, correto? E você indicou as partes. Indicou as partes. Agora, você vai trazer o que lhe foi solicitado. Então, vamos lá. Item 5. Item 5. Item 5. Peraí, cadê meu código de normas? Já estou aqui com bastante informação. Vocês podem marcar aqui, por exemplo, é o seguinte, pessoal, esse modelo foi um modelo muito pensado. Nem sempre o que nós temos aqui está de uma forma organizada. Se você falar, não vou conseguir lembrar exatamente, vai no 718 e transcreve aquilo ali. Mas vocês podem fazer melhor que isso. Vamos marcar aqui com o Lumicolo. O 5. Não dá para marcar nada, professor, com o Lumicolo. É verdade. Mas o meu está tão marcado que eu não vou nem poder mais usar esse, né? Eu vou ter que imprimir e fazer um outro. O meu não, já estou usando o original. Você já está usando um novo, né? Uhum. O que vem aqui agora? O que seria agora? A solicitação. A solicitação. A solicitação do solicitante. E o que ele vai solicitar? Vamos colocar aqui. Atestar o tempo de posse. Ele vai solicitar que seja atestado o tempo de posse em determinado imóvel, no imóvel. O que mais que ele atesta? Por exemplo, vocês observem que ele fala o seguinte, a data de início da posse, eventual título que originou a posse. Por exemplo, ele tem um contrato de compra e venda, ou então, por exemplo, um contrato de cessão, contrato particular. Existência do contrato particular de compra e venda. Do título, na verdade aqui é o título. O que mais que ele pode solicitar? Eu vou marcar aqui o item 4, ó. Como eu já não tenho mais compromisso com esse, eu vou marcar, porque depois eu vou passar e vou ver. Será que faltou alguma coisa? Mas você pode fazer no seu antigo, Lorena. Faça no seu antigo. Por exemplo, o que ele requer? A existência do imóvel que se verifique a existência do imóvel. Verificar existência. Qual artigo que está isso aí? Eu já vou falar para você. Esse aqui são... olha só. 718. Obrigado. Mas, Celso, esse modelo aqui é um modelo que eu estou utilizando do Colégio Notarial Brasileiro. Ele é um modelo que foi trabalhado, pensado, aplicado em todas as atas notariais aqui lavradas pelos tabeliões de notas, correto? É porque é o seguinte, Celso. Quando você for no 718, ele começa assim.
Além do tempo da posse, eventual cadeia sucessória e ata notarial, ela deverá sempre que possível conter, entre outros elementos... Esse é do Código Civil ou do Código de Processo Civil? Não, não, esse é no Código de Normas. Do Código de Normas. É porque é muita... Celso, é o seguinte, é porque o Código de Normas, isso, com todo respeito ao Tribunal de Justiça, ele não é de uma forma muito organizada. Porque, por exemplo, você vai falar sobre uso campeão, depois você vai identificar o imóvel, depois você vai descrever o título, identificar os vizinhos, declaração do requerente a respeito do início da posse. Não sei. Tem uma determinada ordem, mas vocês podem seguir essa ordem. Mas essa minha ordem é o seguinte, é melhor você primeiro apresentar a finalidade daquela ata notarial, o tabelionato de notas, onde ela está sendo lavrada, a data, os solicitantes, você vai enumerar as partes. Ela fica mais organizada, a sua ata notarial, dessa forma, correto? Você vai dizer quem são as partes. É o solicitante, é o advogado, é o engenheiro, é o responsável técnico, são os confrontantes. Agora, você vai mencionar o que é solicitado. Primeiro, atestar o tempo de posse. Data de início exata aproximada é o 6 do 718. E por isso que eu estou marcando aqui, ó, Celso. Correto? Você vai indicar, olha, a posse desde tal. O que mais você solicita, Celso? Que você como solicitante, ou você como tabelião, o que mais é solicitado a você? Que você compareça naquela rua, naquele número tal, Celso, e ateste a existência daquele determinado imóvel e respectivas benfeitorias. Você tem que ir lá. Você tem que ir lá. Voltando aqui para a gravação. Você vai verificar a existência do imóvel, verificar a existência das benfeitorias, correto? Ouvir os confrontantes a respeito da posse. Ouvir confrontantes. O que mais? Ouvir os confrontantes. E acatar, receber as declarações, plantas, memorial descritivo do responsável técnico, correto? Então, isso aqui é tudo que vai constar na sua solicitação. Os solicitantes, o solicitante requerem, aí você vai trazer todas as informações. Que seja atestado o tempo da posse, que seja atestada a existência do contrato particular, que se verifique a existência do imóvel com respectivas benfeitorias, que se ouça os confrontantes, que receba as declarações, plantas memoriais ou planta memorial descritivo do responsável técnico. Descritivo do responsável técnico. Sim. Depois da solicitação, você vai trazer o quê? A fundamentação legal. Pessoal, e sabe como eu gosto disso? Eu gosto de começar pela Constituição Federal, Código Civil e desembocando no Código de Normas. Eu acho que isso fica assim bem estruturado. Depois, o próximo elemento são 16. Estamos chegando aqui no 7. Mas se vocês observarem, não é difícil. Não é difícil. Você está seguindo uma ordem. O que foi, Lorena?
A Lorena está com uma cara. Ó, o imóvel, descrição, imóvel uso capiendo. Que imóvel é esse? Como ele é? Onde ele está? Quais os dados daquele imóvel? O ideal é ter-se, geralmente, mas às vezes não tem, a certidão de teor do RI, melhor dos mundos. Certidão, mas nem sempre isso é possível. Correto? Os senhores vão descrever, porque a certidão interior ela traz a qualificação objetiva do imóvel. Descrição pormenorizada do imóvel. É porque eu coloquei entre aspas pela razão seguinte, que nem sempre aquele imóvel, às vezes aquele imóvel não tem matrícula. Eu coloquei aqui entre aspas, melhor dos mundos. Descrição pormenorizada do imóvel. Descrição pormenorizada do imóvel. Os senhores se lembram que lá na ata notarial nós tínhamos que nos reportar aos elementos da escritura pública e que, não falava isso? Nós tínhamos 714, não fala que você tem que se reportar aos elementos cabíveis da escritura pública? Logo depois, seção 6, escrituras. Eu não tenho bens imóveis na subseção 1 e na subseção 2? Como eu vou descrever aquele meu imóvel? Bem, se ele é urbano, 684, indicação do número do lote, do lado, par, ímpar, etc. Se ele for rural, seu número, sua denominação, seu verso, sua área, suas características e confrontações, a localidade, o município, o número de indicação cadastral no INCRA e na Receita Federal para fins de TR, indicação de quilômetros de sinalização, quando fronteiriços, a estrada, etc. A transcrição resumida do CCIR, do Certificado de Cadastro de Imóvel Rural, é o CCIR, sim, do INCRA, CCIR, INCRA, inteiro teor da autorização emitida pelo INCRA para fins de desmembramento, se for o caso. Na impossibilidade de representação não é a hipótese. Menção de que as partes foram cientificadas não é o caso. Mas vocês têm que trazer para a descrição do imóvel o definido na subseção na subseção 1 e na subseção 2 a seção 6. Correto? Estamos juntos? Vamos continuando. Estamos aqui com a lei, estamos aqui com a lei 2015 para nos apoiar. Estamos aqui com o Código de Normas. Nós temos aqui a descrição do imóvel. Descrição pormenorizada do imóvel. Descrição pormenorizada do imóvel. Nos termos da subseção 1, da subseção 2, da seção 6 das escrituras públicas. Eu coloquei certidão de inteiro teor porque pode haver uma matrícula. Então, vocês podem colocar o seguinte, no item 7.1, descrição da matrícula. Quando nós temos aquele nosso modelo ali, abertura para objeto, objetos 3, certidão de exigência de certidões RI, certidão, que eu coloquei quitação do IPTU, mas na verdade é certidão de quitação de tributos municipais. Nós temos o item 3.4, é o número do imóvel, descrição do imóvel na prefeitura. Às vezes a prefeitura ela tem um cadastro, o município na verdade, né? Perdão, usando a prefeitura, mas não. O município ele tem um cadastro dos imóveis que é um outro cadastro, não tem nada a ver com o registro de imóveis, correto? Ele tem um determinado número, e esse número ele serve como base para o lançamento do ITBI, né, na verdade, para a cobrança do ITBI, para a cobrança do IPTU. Então, os senhores vão ter que se reportar caso seja necessário, ou, se for possível, claro, seja necessário, sempre é necessário. Mas, se for possível, os senhores terão que se reportar à descrição do imóvel na prefeitura, a descrição do imóvel no cadastro da prefeitura. Essa matrícula dela pode ser de um imóvel
grande que só um pedaço dele que está sofrendo a uso capião, mas aí o matrícula do imóvel inteiro, né? É porque é o seguinte, na verdade aqui, ô Celso, você está trazendo... Porque nada melhor que a descrição do próprio RI, é isso. Isso aqui são, por exemplo, elementos que você vai se utilizar para descrever o imóvel. Correto? Mas aí não é o caso de colocar o imóvel da descrição do engenheiro? O mapa é o memorial do engenheiro, que já é destacado daí. Sim. Pode usar a matrícula, sim, eu acho, sim, que é o imóvel inteiro. E sim. o imóvel, uso capiendo, trata-se de uma parte. É uma parte, é o caso mais comum, vamos dizer né? assim. Isso. Eu acho que é isso, né? Não, é porque, pessoal, na descrição do imóvel eu estou trazendo todos os elementos possíveis. Sim. Mas do primeiro, sem dúvida, eu vou colocar aqui, inclusive, 7.2, 7.3 e o 7.1, vou colocar a planta e memorial descritivo. Correto? É porque é o seguinte, isso aqui é importante para a pessoa localizar o imóvel lá no RI. Correto? 7.4. Guias de IPTU, correto? Valor atribuído pelo imóvel, guia do IPTU. Guia do IPTU. Valor do imóvel. Porque aqui, na verdade, o que você está fazendo é uma qualificação objetiva. E quanto mais elementos os senhores informarem, mais melhor será a ata notarial dos senhores. Vamos lá. Senhores. Agora, por exemplo, vou apagar aqui o quadro. Professor, e lá na solicitação, a gente só diz que ele solicitou, não responde a solicitação ou já responde? Por exemplo, que os solicitantes requerem seja atestado o tempo de posse a existência, que é de tanto, ou não? Você pode colocar o seguinte... Sim, o tempo de posse é a data, desde que... Mas eu digo assim, a solicitação... Então, o senhor falou assim, para começar assim, o solicitante... atestado o tempo de posse... Requerem que seja atestado o tempo de posse no imóvel situado no endereço, segundo, você pode colocar, os solicitantes informam que detém a posse desde a data, ponto. Os solicitantes, eles requerem e eles informam. Tá bom, então. Aqui a gente... mas é porque é o seguinte, a gente dividiu aqui nesse modelo essas especificidades, essa questão, você vai entender daqui a pouco. Tá. Porque primeiro nós fizemos o que o solicitante requeriu. Atestar o tempo de posse no imóvel, situado no endereço, atestar a existência do contrato de compra e venda, por exemplo, verificar a existência do imóvel e respectivas benfeitorias. Ele solicitou que fossem ouvidos os confrontantes do imóvel, né? E também que fossem recebidas por mim, tabelião de notas, as plantas e a planta e memorial descritivo realizados pelo responsável técnico. Ok. Depois, eu vou falar qual a fundamentação legal, depois eu vou trazer a qualificação objetiva do imóvel usucapiando, todas essas informações. O plano ideal é a descrição da matrícula, a descrição do responsável técnico, com a planta memorial descritivo na matrícula, o número, a descrição do imóvel na prefeitura,
E agora ele vai apresentar algumas constatações. E eu vou falar sobre quais são essas constatações. E aí, agora, vem o momento das declarações, Lorena. Depois que vocês tiverem esse esquema, vocês vão fazer na folha 4, vocês vão colocar na parede, vocês vão compreender, vocês vão entender de uma maneira muito simples. Primeiro, constatação. 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 Constatação primeira. Você vai, por exemplo, dizer que os solicitantes declaram. Solicitante declara. E aqui você vai ter constatação primeira, é a do solicitante. Ele declara. Ele vai declarar vários elementos. Então, você vai colocar aqui, 8.1. Declaração do solicitante. Então, vamos colocar aqui, A, B, C, D, por exemplo. O que ele vai declarar? Por exemplo, que reside no imóvel desde tempo, é um exemplo, que ele reside no imóvel com posse desde o tempo que ele realizou uma compra e venda, adquiriu o imóvel através de uma compra e venda, realizou uma compra e venda, é um exemplo. Não são proprietários de outros imóveis. Eu não sei se os senhores estão percebendo o que eu estou trazendo aqui nessa declaração do solicitante. O valor do imóvel. Pessoal, posse, ânimo, sem interrupção, oposição. Vocês observaram o que é isso? O que são essas informações? São os elementos, requisitos da usucapião. Correto? Então, eu tive as declarações do solicitante. Eu posso, por exemplo, no item 8.2, trazer o contrato de compra e venda. Compra e venda. Aí vocês vão dizer o seguinte, o solicitante me apresenta um contrato na qual consta como vendedor e como adquirente, e esse contrato foi, enfim, descrever que foi apresentado um contrato de compra e venda. E aí vocês vão escrever. Eu constatei. Constatação primeira. O que mais que eu posso apresentar? Contas de consumo, apresentação pelo solicitante de contas, apresentação de contas. Os solicitantes me apresentam as seguintes contas de consumo e eles são consumidores. Conta de luz, a última data. Essa aqui é a declaração do solicitante.
Agora, os senhores vão 8.1, 8.3 e 8.4. Agora, os senhores vão trazer a declaração dos confrontantes. Dos confrontantes. Isso é a declaração dos confrontantes. Vamos colocar aqui. Que reside, mora, reside. Conhece. Que atesta o tempo de posse. Isso. Reside no endereço indicado na qualificação, é vizinho, desde a data. Que conhece o solicitante desde a data e garante que ambos têm ali sua moradia, conhece e confirma as informações prestadas, correto? Que atesta o tempo de posse, aceita os limites do memorial de planta. E, por fim, 8.5. Quem mais vai se manifestar? O advogado? Não. Agora é a declaração do responsável técnico. O que ele pode falar? Se os senhores observarem, é o seguinte: o que você falaria para o tabelião de notas se você fosse confrontante? Olha, eu conheço aquela pessoa sempre morou naquele lugar, ela mora naquele lugar, nesse meu imóvel vizinho desde a data, que o limite apresentado no memorial e na planta é o limite correto, adequado, e eu o reconheço. Que foi essa pessoa que adquiriu o imóvel daquele outro, do loteador, há mais de 30 anos. Houve uma escritura pública, um instrumento particular, mas não foi feito por escritura pública. Você vai contar todas essas situações, está vendo? E agora você vai trazer a declaração do responsável técnico. O que ele poderia falar? Que ele elaborou a planta, o memorial descritivo, que obedeceu todas as normas legais na elaboração do memorial, obedeceu todas as normas legais. Elaborou o memorial descritivo com as características do imóvel, né? Com as características do imóvel.
Então, constatação primeira. O solicitante declara. Então, você tem a declaração do solicitante, tem a declaração do confrontante, tem a declaração do responsável. Agora, se eu tenho uma constatação primeira, eu vou ter... Ô, Lorena, posso apagar o quadro? Eu estou indo muito rápido? O senhor tirou uma foto? Tirei e mandei para você. Ah, tá ótimo. Tá. Agora, se eu tenho uma constatação primeira, eu vou ter uma constatação segunda. Qual que será a constatação segunda? Percepção do tabelião. Que no dia tal você esteve na data, no dia tal, no horário, às 17 horas, em diligência, e você verificou o seguinte. Primeiro, o imóvel existe, conforme indicado. O imóvel existe, conforme indicado pelo solicitante, tendo sido tirado fotos que ficam anexadas, fazendo parte da presente, porque a ata notarial ela pode constar dessas informações. Que o imóvel tem as determinadas características, né, tratadas com um determinado muro, descrever o imóvel, né? É um imóvel residencial, uso da família, todas aquelas informações. Vocês têm em mente os elementos lá da uso campeão. Os solicitantes detêm as chaves, solicitantes com as chaves, solicitantes com as chaves. Ok. Agora, você já colheu as declarações daquelas pessoas. Vocês estão entendendo como ela está sendo estruturada? Ó, você tem partes, depois você tem fundamento legal, você descreve o imóvel, depois você tem a constatação das declarações do solicitante, dos proprietários dos imóveis confinantes, as declarações do engenheiro, né? Daquela pessoa, do responsável técnico. Você depois apresenta as suas observações, que você esteve no local através de uma diligência realizada em data e hora, que você viu a existência de benfeitorias, os muros, que aquele imóvel era um imóvel residencial, familiar, você encontrou com as pessoas que residiam com a família. Você observou que o solicitante detinha as chaves. Agora, os senhores vão apresentar, você, na verdade, como tabelião, você vai trazer todas as certidões e documentos apresentados. Certidões e documentos apresentados. RG, CPF, comprovante de endereço, conta de luz, conta de água, de todas as pessoas, do confrontante, do solicitante, do responsável técnico, do advogado, certidão de nascimento, certidão de casamento, todas que puderem subsidiar essa ata notarial.
a planta memorial, a certidão de interteor. Vamos colocar aqui documentos pessoais de todos. Planta memorial descritivo. Certidões do RI. Você está assim. Certidões e documentos, certidões do RI. Guias de IPTU, de água, luz, guia de IPTU, de água, de cobrança, água, luz. Você está subsidiando. O contrato de compra e venda. As fotos. E aí vocês têm que se lembrar. Vocês se lembram daquele CNEGA, certidões negativas dos distribuidores, que é o 216.3. Esse aqui é o 216.4. 216.4, Lei 6.015. Pessoal, esse aqui é o 216, é o 3. Certidões negativas. Não, foto não é isso, é certidões negativas. Certidões negativas. Os senhores vão fazer o seguinte. Vão fazendo com o olho ali na 6.015. Imprescindível. Certidões negativas dos distribuidores da comarca de situação do imóvel do domicílio do requerente. Correto? 216A3. 216A, 1, 2, 3, Lei 6.015. Ok. O senhor já fez isso uma vez, professor? Já fez? Não fiz, mas eu já conferi. No RI, onde eu trabalhava, eu passava isso aqui tudo, conferindo para que fosse atestado a posse. Não, eu quero dizer porque eu nunca fiz. O senhor já deve ter visto não, isso. Mas, infelizmente, eu sei que você não está sugerindo isso, mas se eu tivesse o modelo, eu passaria para você. Não, eu pensei que se o senhor já tem, porque para nós, são vários tópicos, não é bem assim, né, de gravar tudo, né? Não, mas você tem que entender pelo menos a estrutura dela. Tudo bem. Não, tô achando perfeito isso. Ó, Lorena, é o seguinte... É muito bom, porque senão, se caísse um negócio desse, a gente não tivesse visto, a gente não ia ter... Não ia saber. O professor está excelente, pessoal. Eu queria dizer assim que eu não sei como que eu vou gravar tudo isso até a semana que vem. Calma. Porque não é só isso, né? Não, mas Lorena, Celso, Lorena, isso aqui, pessoal, é um ideal, dossiê de 80 páginas. Sim. Isso aqui, Celso, essa ata notarial aqui, é um dossiê, assim, de 80 páginas, entendeu? Sim. A gente está fazendo aqui, mas isso aqui é informação demais. A advogada que apresentou porque no caso específico do RI onde eu trabalhei, o que aconteceu? Há mais ou menos 30 anos, uma pessoa dividiu a fazenda dela, que era do lado da cidade, em vários lotes, e ela celebrou um contrato particular porque eram pessoas muito simples. Uma pessoa que tinha um pedaço de terra, que morava do lado, o pedaço de terra era do lado de um bairro, ela simplesmente abriu as ruas, ou nem abriu as ruas, ela simplesmente loteou, entre aspas, né? Sim. Marcou o pedaço de terra e vendeu com um contrato. Só que aquilo não tinha nenhuma dessas regras específicas a serem obedecidas, né, de loteamento, etc. E tal. E agora essas pessoas, elas já moram lá há muito tempo, e elas todas, a gente não tem dúvida que elas todas celebraram compra e venda, a pessoa que vendeu já era falecida, então já estava no espólio, já, na verdade não era nem mais o avô, era o neto, que não tinha nem os pais mais, né, os filhos do primeiro vendedor, já estavam ali nos netos, mas todo mundo ali já tinha construído casa,
E aquilo ali, na verdade, era um lote mais ou menos, era um bairro com mais ou menos assim 8 quadras. 8 quadras e mais ou menos 8 quadras, assim, com muitos lotes em cada quadro. Eram mais ou menos assim 50 ou 60 lotes. Uhum. Na verdade, a advogada, sabe o que ela fez? Ela ficou assim meses elaborando isso aqui que a gente está fazendo. Meses. Entendi. E aí, quando ela fez o primeiro, ela apresentou para a gente, porque aquele primeiro seria o modelo que ela usaria para todos. E ela apresentou uma pastinha, um dossiê. Sim. Para nós analisarmos, para, olha, isso está ok, isso vai configurar, vamos poder trazer os outros dossiês, as outras 80 páginas das 50 famílias. Sim. É isso, é muito interessante. Vamos lá. Eu vou fazer o seguinte, eu tenho que, porque hoje o meu horário, infelizmente, eu vou ter que sair daqui agora, eu não vou poder continuar. Mas eu vou fazer o seguinte, nós temos 11, 12, 13, 14 e na próxima aula eu faço o 15 e o 16 com vocês e repasso, porque eu também acho que não deve fazer assim, vamos fazer tudo de uma vez. Não, porque é muito cansativo, é muita informação. Eu vou fazer o 12, o 13, o 14, o 11, o 12, o 13, eu fiz o 10. 11, 12, 13 e 14. E aí os senhores fiquem calmos. Na segunda-feira eu vou estar aqui de novo no escritório, normal, como todos os dias. Se os senhores não tiverem compromisso, às 19 horas nós vamos encontrar para nós terminarmos a nossa notarial. Bem, Celso? Não, beleza, está ótimo. A gente... Foi excelente essa aula, professor. Nossa, Então, tá. Eu gostei bastante, porque, na verdade, isso aí eu não tinha a mínima ideia, sabe? Ótimo. Então, vamos fazer o seguinte, eu vou tirar uma foto, me bateu bastante. Os itens 11, 12, 13 e 14, e só vamos ter 2 itens para o final. Mas na segunda-feira, vocês viram como hoje ficou fácil fazer aquela procuração? Ah, aquela ficou boa. ficou 5 muito bom. minutos, mas ontem a gente ficou umas 2 horas, né? Uhum. Hoje nós fizemos a de ontem e ainda fizemos uma outra. Isso. Uhum. Então, quando a gente vence a etapa, depois quando a gente repete, a gente consegue repetir de uma forma muito mais fácil. E eu estou tentando, assim, o que a gente vê na aula, depois eu tento no outro dia refazer sozinho. Daí. Ô Celso, na verdade é o seguinte, Lorena também, isso é ótimo. De qualquer forma, se vocês pensarem assim, não consigo lembrar do organograma, não tem problema. Você sabe aonde vai. Você vai lá na 216A, da 6.015. Você vai começa ali, por exemplo, no CPC, no 384, 216A. Depois você vai nas disposições específicas da ata notarial, do Código de Normas, que é o artigo ali, ele começa na 711, e você se lembra dessa estrutura. Por exemplo, descrição do imóvel. O que eu puder, o que for aplicável, por exemplo, descrição de imóvel. Descrição de imóvel, eu tenho a subseção 1 e a subseção 2 da escritura pública, então eu tenho que obedecer àquela descrição do imóvel. Eu tenho a qualificação subjetiva, eu tenho as partes. Então você tem que ter todos esses fundamentos. E isso aqui é bom porque ele organiza toda essa miscelânea de informações que são aleatórias, confusas e dispersas. 6.015, CPC, Código de Normas. Aqui não, aqui você estrutura o seu texto de uma forma organizada, por isso. Mas eu tenho um modelinho aqui, eu vou mandar para vocês uma foto, porque eu queria até fazer ele de novo, porque ele é um rascunho do que você precisa ver, que é isso aqui, ó. Não, mas está ótimo. Não sei se eu vou mandar para vocês. Tá. Não tem problema. Eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer o 11, 12, o 13, o 14, e aí nós fazemos o 14 e o 15 e o 16 na próxima aula. Deixa eu tirar a foto e mandar. E esse é um assunto assim, que tem uma possibilidade boa de cair uma peça disso aí essa peça, Celso, você sabe que se ela cair, você não vai colocar de uma forma minuciosa, mas você tem que colocar o seguinte: foi verificado que o imóvel existe, que o imóvel tem determinados muros confrontando com os confrontantes A, B e C, uso familiar, que eles detinham a chave. Você vai escrever parágrafos mais curtos
concisos, rápidos, né? Uhum. Hoje eu estava pensando nisso tudo. Eu vou fazer o seguinte, pessoal. Deixa eu colocar aqui 11, 12, 13 e 14. Mas se o senhor quiser mandar mais tarde, ou amanhã, depois, para nós, não tem problema. Não, esse aqui eu vou mandar daqui a pouco. Se o senhor precisar sair... Uhum. Eu só vou fazer o 11, 12, o 13 e 14. O que é o 11, o 12, o 13 e o 14? O 11, por exemplo, é a declaração do responsável técnico. Concorda que as suas declarações e referências ao memorial e planta são fiéis. Declaração responsável técnico. Ele declara que as informações são fiéis. O responsável técnico. Depois, o advogado, nesse modelo também, e aí vocês vão se lembrar disso. Mas não tem problema, declaração do advogado. O que o advogado vai declarar? A mesma coisa, que concorda com o procedimento, que estão de acordo com a lei e que os fatos narrados estão de acordo com a solicitação feita. Declara fatos narrados sob responsabilidade civil, criminal, procedimento adequado, correto? O 13, declaração dos confrontantes. Os confrontantes declaram que as informações, que os fatos narrados estão de acordo com o que conhece e com os demais termos. Idem 11. Por fim, declaração das partes, né? Dos solicitantes. Declaração solicitantes. Concordam que os fatos narrados estão de acordo com o que conhecem e com os demais termos. Estão de acordo os fatos narrados na ata notarial estão de acordo com o expresso. Por exemplo, que desconhecem, por exemplo, ação possessória, desconhecem ação possessória, reivindicatória. Reivindicatória. Então, fizemos 11, 12, 13, 14. Faltou só o 15 e o 16 para nós encerrarmos o encerramento. Que as partes assinam, que o
o tabelião assina, e aí nós fazemos esse finalzinho, revisando essa ata notarial, na segunda-feira, às 19 horas. Segunda-feira, 19 horas. Tá bom. Eu acho que vocês não tiverem problema também. Então, agora eu vou mandar para vocês essa foto desse quadro. Vai ter aula no sábado, então? Sábado normal é o controle de constitucionalidade. E daí sábado nós encerrarmos a nossa ata notarial, correto? Sábado é 14 horas daí de... 14 horas, sim. Sobre controle de constitucionalidade, né? Vamos lá. A gente vai passar alguns pontos sobre controle de constitucionalidade, fazer alguns exercícios, né? Esse curso foi bem intenso, né? A gente era para ser a penúltima aula e a última, mas não temos problema. Vamos fazer a penúltima no sábado e a última na segunda-feira. E eu vou na segunda-feira mandando para vocês a bibliografia indicada conforme os componentes da banca, para a gente ler alguma coisa. Se ele escreveu sobre responsabilidade civil, a gente tem que ler o artigo que ele escreveu, né? Não vai ser trabalhoso. Lorena, muito obrigado. Celso, muito obrigado. E aí eu estou aqui a postos, se eu não puder responder, na hora do nosso encontro eu respondo o WhatsApp. E agora eu tenho esse meu compromisso, então eu tenho que correr. Tá bom, muito obrigado. Agradecemos, obrigado. Tá bom, muito obrigado. Mas a gente encontra no sábado, tá bom? Tá bom, um abraço. Tá? Isso, tá. Muito boa aula, tá? Muito obrigado, até mais. Tchau. Tchau. Tchau, tchau.